Fala Brasil! Bem-vindo ao segundo episódio do podcast Pode Falar, um espaço onde a gente conversa sobre imagem, posicionamento, identidade e tudo aquilo que começa primeiro por dentro e muda completamente o lado de fora. E hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez esteja confundindo muita gente: relacionamentos modernos. Confesso que até minha cabeça já mexeu, sabia? Por que tá tão difícil assim se conectar com alguém? Porque tem tanta gente bonita, interessante, legal, mas emocionalmente cansada. E principalmente, será que as pessoas estão procurando amor? Ou elas estão procurando preencher aquele vazio que elas mesmas não conseguiram preencher? O que você acha disso? Mas antes da gente ir para o assunto verdadeiramente bem profundo, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, porque tem vários assuntos maravilhosos. Já curte esse vídeo para chegar para mais gente. E no final do vídeo, se fez sentido para você, compartilha com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso também. Vamos pro vídeo? Gente, uma coisa é fato. O ser humano não nasceu para ser sozinho. Desde lá da antiguidade, que a gente já sabe essa história muito bem, a gente sabe disso. Relacionamento sempre foi sobrevivência, construção, família, pertencimento. Só que hoje, a gente está vivendo algo muito estranho. A gente nunca teve tanta comunicação, tanta forma de se comunicar e tanta gente que não se conecta de verdade. As pessoas conversam o dia inteiro, mas quase ninguém se comunica de verdade. Quem aí também pensa dessa forma? As pessoas conversam o dia inteiro, mas quase ninguém se comunica de verdade. Todo mundo se expõe, mas poucos se mostram de verdade, não é mesmo? Mas muita gente não está preparada para sustentar um relacionamento saudável. E é aqui que entra uma coisa que eu sempre falo: posicionamento. Porque posicionamento não é só sobre roupa, sobre Instagram, sobre carreira. Posicionamento é como você se vê, como você se aceita, como você se transmite e principalmente o lugar emocional onde você se relaciona, que é muito importante. Tem gente que entra em relacionamento por carência, a maioria. Tem gente que entra por medo de solidão, por medo de ficar sozinho. E tem gente que entra até para fugir de si mesma. Quem não? Nós temos muita fase na nossa vida. E acredito que muitos de nós, eu principalmente, vou falar por mim, eu me enxergo em alguma delas, em alguma fase da minha vida. Mas relacionamento, gente, não foi feito para salvar ninguém. Até porque a gente não é hospital. A gente não foi feito para consertar pessoas. Relacionamento não foi feito para curar pessoas emocionalmente feridas. Isso é responsabilidade nossa com a gente mesmo. Agora pensa comigo. Quem pode se casar? Quem pode se relacionar? Uma pessoa solteira, né? Parece muito óbvio, mas não é. Quando eu digo solteiro, eu não estou falando de estado civil. Eu estou falando de gente minimamente inteira. Porque tem muita gente solteira, mas completamente bagunçada emocionalmente. Presa no ex, presa em algum trauma, presa em abandono, em carência, em validação. Aí, tenta construir um relacionamento em cima dessa dependência emocional, dessa bagunça. Dependência, gente, não é amor. Dependência é medo. Medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de ser deixado. Gente, aí o relacionamento ele vai virando uma bola de neve. Aquele tanto de trauma que você traz, o que que dá? Outra coisa que eu percebo muito hoje. As pessoas desenvolveram um mecanismo de defesa, de fuga. E eles aparecem de formas diferentes. Tem quem foge trabalhando demais, tem quem foge vivendo um relacionamento raso. Tem gente que até fala,
Eu não preciso de ninguém, vivo muito bem sozinha. Nós mulheres, vamos falar uma coisa, gente. Quem já não escutou isso de alguma amiga? Quem já falou que eu não preciso de homem? Eu vivo muito bem sozinha. Muitas vezes, isso não é independência. Isso é defesa emocional. Já se machucou tanto que ela mesma criou essa barreira, né? Essa defesa para não se machucar mais. Porque quem sofreu muito começa a tentar parecer forte o tempo inteiro. Não é verdade? E eu acho que isso serve também para os homens. Os homens estão perdidos. Porque durante muito tempo o homem aprendeu que precisava ser forte, mas nunca aprendeu a ser emocionalmente saudável. Já ouviu muito que homem não pode chorar, homem é isso, homem é aquilo. Mas no mundo que a gente está hoje, está tendo muita mulher forte demais e muito homem fraco demais. E não me levem a mal, tá? Estou falando de emoção. Estou falando pessoas emocionalmente feridas e que leva uma coisa a outra. Hoje, muitos homens não sabem mais o lugar deles. E isso, não estou falando mal deles, eu estou falando até responsabilizando as mulheres também. Porque as mulheres hoje, muitas delas, não sabem se colocar no lugar de mulher. Elas não sabem o que elas querem. E para o homem que não sabe o que as mulheres querem, eles não sabem nem o que oferecer. E muitos deles ligaram o botão do F. Faz sentido para você? Por eles não saberem o que as mulheres esperam hoje, eles não estão sabendo liderar, demonstrar, proteger. Que a gente sabe que isso vem do homem, não é verdade? E como eu disse, ao mesmo tempo que existe uma geração de homens emocionalmente enfraquecidos, homens sem direção, está existindo mulheres fortes demais, independentes demais, ou pelo menos mostrando assim. Alguns homens ainda vivem presos emocionalmente à própria mãe, e isso influencia diretamente a forma como se relacionam. Eu brinco, um caso bem particular, que eu falo que homens grandes que moram com as mães, eu não acho legal. Mas não vou virar polêmica isso, por favor. A questão é que ele acostuma muito com o cuidado da mãe. E a gente sabe que mãe, gente, mãe faz tudo pra gente. Só que com isso, por muitos anos dessa forma, quando eles se casam, já junta a questão de emocionalmente enfraquecidos, eles vão procurar o quê? Eles vão procurar uma outra mãe, que façam tudo pra eles. E isso não é legal, gente, porque você tem que encontrar uma esposa. Mãe você já tem, concorda? Mas isso foi só um parênteses, caso pessoal. Mas o homem, quando ele não amadurece emocionalmente, dificilmente ele consegue sustentar um relacionamento com uma mulher madura, com uma mulher que sabe o que ela quer. E por muitas vezes os relacionamentos não dão certo. Só que as mulheres, elas estão emocionalmente cansadas também. Muitas se tornaram extremamente fortes por não ter um companheiro, um homem de verdade do lado delas. Quando eu falo um homem de verdade, um homem forte, emocionalmente. Aí o que acontece? Elas acostumaram a resolver tudo sozinha. Aprenderam a sobreviver. Aprenderam a não depender de ninguém. Mas no meio disso, algumas se desconectaram da própria essência. E eu não estou só falando de fragilidade. Na verdade, eu não estou falando de fragilidade. Eu estou falando de identidade. Muitas mulheres, elas estão machucadas, estão frustradas, exaustas emocionalmente. Aí começa a entrar aquelas relações que nem combinam com aquilo que ela realmente quer. Começa a aceitar migalha. Eu não vou muito longe. Quem tem aquela amiga que já viveu isso, ou você mesma já viveu, ou você sai, olha nos lugares ao redor, aquelas mulheres que aceitam tão menos do que elas merecem,
né? Elas se passam, elas se colocam numa posição de não merecedora do amor e aceita qualquer coisa. Você vê a pessoa destratando a outra e fala, gente, né? Ou às vezes você mesma já passou por isso lá atrás ou recente. E é aqui que vem uma coisa muito importante. Uma pergunta. O que você está transmitindo emocionalmente? Como foi os seus relacionamentos passados ou como está o seu relacionamento agora? Você sabe realmente o que você procura num homem? O que você procura num relacionamento? Você atrai pelo que você comunica, pelo que aceita, pelo que tolera, pela forma como você se vê. Uma pessoa emocionalmente perdida geralmente se conecta com pessoas emocionalmente perdidas. E depois ainda fala, eu tenho o dedo podre. Mas não é, gente. Não é isso. O problema não é que ninguém presta mais hoje em dia. Talvez a pergunta seja, de qual lugar emocional eu estou escolhendo alguém? Hoje não é nem o lugar físico. É como estão as pessoas que você está se relacionando? Eu acredito muito que relacionamento saudável não nasce da falta. Ela nasce da consciência. A partir do momento em que você sabe o que você quer, que você entende o que você merece. E isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Duas pessoas não se salvam, gente. Duas pessoas se encontram. E nem que se completa. Eu não gosto dessa frase. As pessoas se completam. Não, você tem que estar inteira, você tem que estar completa para outra pessoa. E ela para você. E talvez antes de procurar alguém, muita gente precisa primeiro voltar para si mesma. Se conectar com ela mesma. Entender quem ela é. O que ela quer. O que ela aceita. O que ela merece. Porque quando identidade, posicionamento e emoção se alinham, a forma como você se relaciona muda completamente. E eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui nos comentários, porque eu realmente quero trazer essas conversas para perto da realidade, do que a gente vive hoje. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha, não esquece de mandar para aquela amiga que precisa ouvir isso também. Eu sou a Mônica Torres e esse foi mais um podcast Pode Falar. Fala Brasil! E até o próximo episódio. Beijo, beijo.